Olá, pessoal, mais Repleto de pessoas para honra e glória de Deus, onde falaremos sobre Cristo, sobre arqueologia, mas acima de tudo, será um culto da amém. resposta de Deus. Olha, muita gente está muito ansiosa para lhe ouvir. A pergunta que eu queria lhe fazer: você é uma pessoa que estudou muito, se preparou muito. Como é que você diria às pessoas que de repente lhe admiram? Digo, nossa, ele conhece muito, ele é uma pessoa que estuda demais. Eu tive a oportunidade de ver uma de suas entrevistas. Até lhe confesso que já pesquisei muita coisa que você fala para acrescentar nos meus sermões. Olha só, eu estou diante de uma pessoa que eu admiro muito. Qual é o peso que se coloca entre aquilo que Deus lhe deu? Deus lhe deu um dom, digamos assim. Você se expressa bem, você tem facilidade de memorizar e tal, tudo mais. Qual é o equilíbrio entre a busca pelo conhecimento e esse presente que Deus te deu desde o ventre da mãe, se é assim que você acredita? Essa pergunta é uma pergunta um pouco difícil. O que eu posso dizer, em primeiro lugar, nós temos sempre que entender que a honra e glória pertence a Deus. Perfeito. Um violino Stradivarius pode ser um violino Stradivarius, mas sem um bom músico que o Exato. toque, é apenas um pedaço de madeira encostado no canto. Perfeito. Então, se você entender que você pode até ter muitos talentos, mas se não houver o músico celestial que toque o Espírito Santo através de você, não é nada, sabe? Então, todos os dias eu corro para a cruz do Calvário, choro pelos meus pecados e aceito Jesus como meu salvador pessoal. Eu não aceitei Jesus só no passado, é uma renovação todos os dias, pedindo a Ele realmente que brilhe as pessoas através de mim. Então aí eu fico feliz e louvo a Deus, porque eu acho que humildade não é a menina bonita dizer que é feia, nem o rapaz inteligente dizer que é burro. Você sabe os dons que Deus deu a você. Se você canta bem, sei que você canta, você sabe que canta, glória a Deus. Amém. Mas entenda que o dom que Deus te deu é como um presente, uma blusa, uma camisa cara que alguém lhe deu. Você veste, e quantas pessoas, nossa, que bonito, foi fulano que me deu. Então eu remeto tudo a Deus e, de público, glorifico a Deus, porque vocês acabam sendo um presente e uma responsabilidade dele para mim. Olha, que legal. O pastor Rodrigo Silva também é professor, você lida muito com jovens. Qual é a leitura que você faz hoje da juventude entre acessibilidade e tecnologia? Porque algumas pessoas estão confundindo. Os jovens, eu digo isso, meu filho ainda é criança. Hoje, inclusive, é aniversário dele, está fazendo 10 anos. Mas daqui a 5 anos já está meio adolescente. Como é que é o nome dele? Davi. Vou interromper Davi, que Deus abençoe muito você. Davi significa amado em hebraico, né? Eita. Então que você seja realmente um amado de Deus, viu, Davi? Parabéns aí. Como é que você tem o diagnóstico que você faz hoje da juventude em relação ao conhecimento? Porque você, no Brasil, talvez no mundo, é uma pessoa que é conhecida, Rodrigo Silva é uma pessoa que conhece, que tem o conhecimento. Qual é a sua leitura que você faz dos jovens hoje em tecnologia e o verdadeiro conhecimento? O que você percebe? Conhecimento é quando você sabe o que fazer com aquilo. Por exemplo, eu sou leigo em mecânica, então eu tenho a informação sobre o motor, mas quem tem o conhecimento é o mecânico. Perfeito. Agora, ainda nesse primeiro ponto, está faltando o terceiro elemento, que é a sabedoria. É quando você não tem apenas a informação e o conhecimento, mas você tem a sabedoria de Deus para saber como usar aquilo. Num segundo momento, número 2, o grande problema que eu vejo hoje, você falou de tecnologia, é que os jovens não são tábula rasa. Quando eles vêm para a sala de aula, eles não vêm com uma cabeça pronta para receber informação. Ele já traz uma informação prévia que muitas vezes é suja, é inócua, é vendida, é errada. Vou dar um exemplo. Hoje, o grande problema do Brasil não é a falta de cultura, é o excesso de cultura inútil. Porque, principalmente, as mídias sociais têm colocado nos jovens muita cultura inútil. Dou um exemplo. Muitos jovens não sabem, nem vou falar de Bíblia, vou falar de história do Brasil. Ok. Ele não sabe o que foi o AI-5, nem quem foi Getúlio Vargas. Mas ele sabe todos os nomes dos personagens de Game of Thrones, que é cultura inútil. Ele não sabe o nome dos 12 apóstolos, mas ele sabe o nome. Exatamente. Mas é verdade. E o que acontece? Não estou falando agora que você não possa assistir Game of Thrones, não é esse o ponto. Não, Tanto é que eu citei aqui. A questão não é se você pode ou não comer chocolate, é se você está usando chocolate no lugar de arroz, feijão e salada. Perfeito. Você comer um pouquinho de chocolate depois numa sobremesa, tudo bem, meu amigo. Agora você substituir arroz e feijão por chocolate, você em pouco tempo vai estar diabético e no hospital. Então o problema dessa cultura inútil é que ela está tomando o lugar do arroz com feijão, da cultura verdadeiramente útil. E aí o que acontece? Quando o jovem chega hoje em sala de aula, a minha tarefa é mais do que dar conhecimento para ele.
A minha tarefa é convencê-lo a tirar da sua mente a cultura inútil para colocar algo que presta. Conhece aquele programa Acumuladores? Pessoas que têm um distúrbio emocional, que ele vai colocando um monte de lixo em casa, e o grande desafio do psicólogo é convencê-lo a tirar aquele lixo para poder limpar a casa. Esse é o problema do professor hoje. Ele não pode só chegar e colocar conhecimento, ele tem que convencer o jovem a eliminar um pouco de conhecimento inútil para que sobre espaço na mente para que ele receba coisas boas. Porque, infelizmente, vivemos um mundo de PhDs em nulidade, em porcaria. Pessoas que, assim como eu conheço de arqueologia, eles conhecem tudo sobre coisas que não ajudam nada, nem espiritualmente, nem socialmente, a vida dele. Nossa, que perfeito. Gente, é uma live rápida. Eu queria fazer já a última pergunta em que você possa abranger. O seu raio de influência no Brasil se deu a partir de entrevistas nacionais como Jô Soares, em outros lugares, ou você sempre foi uma pessoa influente nesse meio, convidada para dar palestras? Como é que o povo tem essa curiosidade de saber e como foi essa experiência? Porque eu também vi parte da entrevista e eu vi que o Jô Soares ficou assim, de uma certa forma, muito admirado, principalmente quando falava de Jesus, né? Eles não têm aquela ideia de que existem pessoas que dominam de forma assim nostálgica, de forma assim encantadora sobre Jesus. E ele, quando estava ali diante de você, eu vi realmente o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Como é que foi essa experiência e a partir disso, o que aconteceu no Brasil? O programa do Jô foi um divisor d'águas, realmente. Antes disso, eu pregava já, sempre dava palestras em universidades, mas num ciclo menor. Um belo dia, eu falava em sala de aulas assim, eu vejo pessoas indo ao Jô Soares para falar de urinoterapia. Eu queria ver um cristão ir lá falando das coisas que nós acreditamos. E um dos jovens mandou um release a meu respeito para eles lá. Eles chamaram e eu dei uma entrevista. 2 anos depois, chamaram de novo e deram uma segunda entrevista com 2 blocos. 3 anos depois, chamaram de novo, outra entrevista com 2 blocos. 2 anos depois, eles chamaram de novo, mas eu estava fora do Brasil, então essa 4ª entrevista acabou não existindo. E as 2 entrevistas últimas, que foram com 2 blocos cada uma, foi convite do próprio Jô Soares. Realmente foi um divisor d'águas, porque uma dessas entrevistas no YouTube tem, parece que 3.800.000 visualizações. Depois disso, eu comecei com um programa na TV Novo Tempo, o programa Evidências, que graças a Deus tem alcançado um leque de pessoas muito grande. E louvado seja Jesus, porque todo mundo sabe o que eu sou, o que eu acredito, alguns concordam com algumas coisas, discordam de outras, mas eu tenho conseguido falar em universidade pública, universidade particular, em igrejas, Assembleia de Deus, Metodista, Batista, fora do Brasil, em Israel. Quando eu chego em Israel, muitos guias já me conhecem. Então eu só tenho, pastor, a louvar a Deus por isso. É uma responsabilidade muito grande. E digo a você também, Deus me deu alguns dons, mas Ele deu outros para você, deu outros para o pastor. Use os dons para honra e glória dEle, tá bem? E você vai ver que através de Jesus você vai alcançar pessoas que você nem imagina. E onde quer que você esteja, você e Jesus serão sempre a maioria. Aliás, a maioria esmagadora. Que bom entender que você tem essa consciência, né, de que de fato quem faz a diferença é o Espírito Santo. Você falou uma coisa muito interessante que eu lembrei de Esther, quando ela estava no palácio, e ela meio que disse, olha, eu não posso fazer nada. Em outras palavras, ela disse, olha, faz 30 dias que eu não me apresento diante do rei. E Mordecai vem e diz, olha, quem sabe não foi para um momento como esse que você foi colocada aí como rainha, né? Então eu acredito que tudo que Deus nos dá, ele passa por você, mas na verdade ele vai abençoar outras pessoas. E ela teve a oportunidade de mudar uma nação. Corajosa. Se perecer, pereci. Exatamente. Então ela entendeu, a ficha caiu, né? Olha, eu entendi agora que eu preciso fazer isso. E a gente vê nitidamente isso na sua vida. Dá um recado pro pessoal aí, vir pro culto. Sim, por favor, gente. O culto da resposta, hoje às 19h30? 20 horas. Às 20 horas, tá bom? Aqui no Rio de Janeiro, na Barra. Se porventura esse vídeo está chegando em alguém que não conhece, é a Igreja Batista Atitude. Vou deixar o endereço para o pastor repetir aqui. E você é o nosso convidado, o convidado de Deus. Vamos louvar juntos. E se você, por qualquer razão, não puder vir, porque está muito longe, está fora do Rio de Janeiro, o culto será transmitido ao vivo também, na página da igreja, que também, eu acho que o pastor pode dar endereço aí. Nesse canal aqui, então participe conosco, chame lá sua mãe, seu pai, o vizinho, todo mundo para ouvir a palavra de Deus. Rua Silva da Rocha Polis, 751, te aguardamos aqui. Obrigado, Rodrigo. Na Barra, né? Na Barra da Tijuca, aqui Rio de Janeiro. Então tá bom, Deus grande abençoe. Abraço. Amém. Valeu. Tchau, tchau.